Olá, turma, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo para vocês com as questões da revisão, para ficar mais claro, né? Até mesmo se surgir alguma dúvida, para vocês conseguirem esclarecê-las. Mas, de todo jeito, né? Estarei aí online. Qualquer dúvida antes da nossa prova, vocês podem estar me perguntando no privado, no grupo, né? Que eu respondo, tá? Vamos lá, então. Na número 1, eu pedi para vocês escreverem temperamento, caráter e personalidade. O temperamento, ele é uma disposição inata, ou seja, nós nascemos com ela. Geneticamente herdado, portanto, não é aprendido, ok? Ao longo do tempo, né, o caráter vai se formando de acordo com o conjunto de hábitos que nós vamos adquirindo. Lembrando que todo conjunto de hábitos se torna um traço posteriormente de personalidade, justamente devido a essa questão do caráter, né? Onde passamos a expressar atitudes, valores, crenças, de acordo com essa interação com o meio em que nós estamos em contato, tá? Quando falamos da personalidade, é justamente a união dessas duas características, né? O que é geneticamente herdado, é inato, né? E as características adquiridas ao longo da vida, ok? Aquilo que nós aprendemos. Lembrando, né, que a personalidade, ela tem aí, né, como fala na segunda questão, essa formação mais concreta no período compreendido de 8 a 12 anos, tá? Onde que a pessoa passa até pela fase da adolescência. Muitas das vezes eles costumam até destacar, né? Alguns autores destacam essa questão do período da adolescência. Mas muitas das vezes o questionamento é: mas por que de 8 a 12 anos? Aí logo embaixo eu coloquei aqui para vocês, na número 2, né? Nós observamos uma certa organização mais autônoma de regras, valores, afirmação de vontade. Então, assim, não é que a pessoa já vai ter a personalidade pronta. Nossa, formei minha personalidade, não vou mudar mais. Não, não tem nada disso. A partir de 12 anos, nós já temos essas evidências concretas, ok? Da personalidade. E a partir daí, é como se a nossa formação base, vamos pensar até mesmo numa construção de uma pirâmide. A base, né, da pirâmide, da casa, ela fica pronta a partir dos 12 anos. A gente vai ver isso na próxima matéria agora da segunda etapa, em enfermagem, né, que seria a psicologia do desenvolvimento. Mineração e segurança do trabalho, nós não entramos muito adentro, tá? Mas se alguém tiver alguma curiosidade, eu posso até inclusive enviar o link do vídeo que eu vou gravar. Conhecimento não ocupa espaço, né? Então, respondi as duas primeiras perguntas. Se caso tiverem alguma dúvida, só sinalizar. Mal comecei, a minha voz já tá falhando, né? Vamos lá. Número 3. Cite apenas 5 funções mentais. Aqui até citei um pouco mais, né? A memória, pensamento, linguagem, motivação, aprendizagem, criatividade, todas essas funções mentais têm a ver com os processos cognitivos básicos, ou seja, a nossa interação, né? A nossa função ali mental de acordo com a subjetividade. Lembrando que a subjetividade aqui nesse aspecto, pessoal, é essencial, como eu falei em sala de aula. Cada um responde de uma forma, né? Cada um tem o seu tempo de reação. Então, não é saudável compararmos a linguagem, a motivação, a aprendizagem, a criatividade, o pensamento, a memória com outras pessoas, ok? Cada um possui aí o seu nível de interação, né, dentro das funções mentais, tá? Por isso que destaca-se, né, digamos assim, muito essa questão subjetiva no que se refere aí aos processos, tá? A número 4 é para diferenciar a sensação e percepção e explicar a importância para o profissional. Essa parte,
na hora que vocês forem me entregar o trabalho, é importante que vocês destaquem na área de vocês. Aqui eu coloquei só a definição, né, de sensação e percepção e deixei em aberto porque eu quero ver o que vocês irão colocar, qual que é a percepção de vocês, né? Mas, enfim, sensação tem a ver com uma resposta mais objetiva, mais sensorial, e a percepção é justamente mais subjetiva. Na sala de aula, até cheguei a dar um exemplo um pouco engraçado, não sei se vocês lembram, que, vamos supor, entra alguém na sala de aula comendo aquele salgadinho, que eu prefiro nem citar o nome. Então, assim, algumas pessoas, quando sentir, né, ter o contato ali com aquele cheiro, vai pensar, por exemplo, no chulé do namorado. E outras pessoas vai pensar, às vezes, que quando você foi comprar o salgadinho, você conheceu o amor da sua vida. Ou seja, vocês receberão o mesmo estímulo, o cheiro do salgadinho, porque não vai mudar, ok? A menos que alguém tiver algum problema aí, olfato, né, e tudo. Mas, assim, o cheiro será padrão para ambos. Porém, a percepção, né? A sensação é igual, porém a percepção já é diferente. É a interpretação daquele cheiro, daquele gosto, daquele toque, tá? Aí a percepção passa a ter essa resposta mais subjetiva, porque ela incorpora, justamente falando lá atrás, né? Os traços do nosso caráter, aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida, né? A questão das emoções direcionadas para determinados cheiros e gostos, a toque também, ok? Então a sensação ela é mais objetiva, ela é sensorial, todo mundo vai sentir, e a percepção já está mais em volta justamente desse processo, né, de subjetividade. Cada um vai sentir de uma forma, ok? Vai perceber de uma forma. Quando a gente fala aqui sobre a teoria de Maslow e Heisenberg, até coloquei esse quadrinho que eu acho que fica mais fácil da gente comparar. Lembrando que, tanto para Heisenberg quanto para Maslow, essa primeira pirâmide aqui, apertei aqui, ela é válida, ou seja, necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidade social, necessidade de autoestima, necessidade de autorrealização. O que diferencia aqui seria a organização dos níveis. Observa que para Maslow, na teoria dele, ele coloca como necessidades básicas apenas a segurança e a questão fisiológica. E as necessidades sociais, autoestima, autorrealização, como necessidades de alto nível, né? Já Heisenberg, ele faz uma modificação nessa disposição, né? Ele coloca como fatores higiênicos as necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, as necessidades sociais e coloca como fatores motivadores ou motivacionais a questão da autoestima e autorrealização, tá? Se a gente for fazer uma diferenciação, os fatores higiênicos, eles têm mais a ver mesmo com manutenção, né? E os motivadores já é algo assim mais psicológico, mais subjetivo. Então, assim, cada um tem uma implicação diferente, tá? Então, essa parte, até tem os exemplos aqui na teoria de Heisenberg para ficar um pouco mais fácil essa compreensão, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me sinalizar também. Visão biopsicossocial. Até coloquei esse desenho aqui que está na apresentação de slides, que eu mandei para vocês na aula, mas a visão biopsicossocial, eu sempre faço o link ela justamente com caráter, temperamento e personalidade. Por quê? É exatamente assim o que descreve, né? É uma tríade, né, que carrega essas características genéticas, as crenças, os valores, que formam a personalidade, ou seja, a parte biológica, genética, aquilo que é geneticamente herdado, né, a disposição inata, que remete ao temperamento, a característica social de crenças, valores, né, aquilo que é adquirido ao longo da vida, que remete ao caráter, e a questão psicológica, que tem a ver justamente com alguns traços da personalidade, né, dessa subjetividade que nós adquirimos ao longo da vida, ok?
7. Qual que é a importância da comunicação para o profissional? Eu vou deixar também aberto para vocês. Só destaquei isso, que comunicar bem é também ver, ouvir e sentir, ok? É preciso que vocês tenham essa percepção bem aguçada, indiferentemente da área de trabalho. Então, uma vez que a mensagem, né, ela é transmitida, que vocês, seja uma linguagem verbal ou não verbal, enfim, é importante vocês observarem, se atentarem, justamente para informar, ensinar, educar, motivar ou até desmotivar. Então, é muito complicado, ok? Tem que saber justamente como se comunicar, a hora de se comunicar, que aí vem aqui embaixo, a número 8, né? Para a gente falar sobre os 6 passos da comunicação, que é o tom de voz, ele precisa ser moderado, né? A gente não pode falar nem muito alto, nem muito baixo, tem que tentar ter uma moderação. A velocidade da fala é essencial para a compreensão. Tem pessoas que são muito ansiosas ou que têm um pensamento um pouco mais acelerado, que acaba falando de uma maneira mais rápida ou embolada. Então é importante, né, ter um bom tempo, um ritmo, fluência. Isso é muito avaliado no âmbito organizacional. É importante também evitar uma linguagem inapropriada, por exemplo, com gírias ou palavrões e palavras ambíguas, tá? Aqui a gente pode acrescentar também essa questão de termos técnicos, que até vem no item 4, falar com clareza. Porque se a gente. É bonito até, né? Mostrar que você sabe os termos técnicos e tudo, mas a gente tem que ajustar. Porque se você fala isso com o paciente, dependendo do termo técnico utilizado na sua área, ele não vai compreender. Se você, lá na empresa, né, na instituição de trabalho lá, por exemplo, das empresas aqui da região, SN, Vale, Gerdau, você vai falar, por exemplo, com o seu liderado certo aspecto, ele vai ficar assim, tá, como? Então, é importante vocês falarem com clareza, despertar o interesse da pessoa, né? De querer conhecer o processo, querer aprender. E um dos principais, que é escutar atenta e ativamente. Lembra que eu falei em sala de aula? Ouvir é diferente de escutar. Ouvir, todos nós vamos ouvir certas coisas, né? Certos sons, estímulos, mas escutar é quando você interpreta aquilo que a pessoa está dizendo, né? Que você consegue compreender aquilo que a pessoa está dizendo. Até falei aqui, né? Lembre-se que escutar é mais do que ouvir. Eu achei interessante, até coloquei aqui, né, um asterisco, para a gente destacar que dentro desse processo de comunicação também é muito importante a gente escolher o canal adequado, ou seja, se é melhor eu falar apenas, né, verbalmente, ou se é mais interessante eu formalizar por meio de um e-mail ou algum protocolo, enfim. É importante observar isso. O feedback, ele é essencial. Ser um bom ouvinte, né? A gente tem que saber ouvir o outro. Tem muitas pessoas que chegam, por exemplo, no consultório que tem muita dificuldade de ouvir o outro, principalmente no âmbito organizacional. Aí eu já dou um destaque na questão de segurança do trabalho, mineração, no sentido de que muitas das vezes os seus liderados, eles falam nas entrelinhas e é difícil compreender. A verdade é essa. Então, é muito importante você estar atento à sua equipe, observar as limitações, as habilidades, tá? E em relação à enfermagem, né, eu vou destacar a questão do paciente e dos familiares. É importante conhecer o seu público, conhecer as pessoas que estão aí à sua volta, né? O perfil. Avalie o discurso, o momento certo, seja direto, nada de ser prolixo. Se você tem que falar uma coisa, você precisa ser objetivo, tá? Direto. Evite de ficar fazendo rodeios na fala. Na questão número 9, fala sobre essa diferenciação de estresse ocupacional e a síndrome de burnout. Então, só lembrando, o estresse ocupacional ele é justamente uma fadiga, um cansaço, algo mais inicial,
né? Que você sente um desconforto, mas que você ainda consegue executar o seu trabalho, né? Mas é dentro do ambiente de trabalho que você fica mais estressado, né? Mais cansado. Agora, quando gera-se a síndrome de burnout, já é um processo, né, gradual, e o profissional ele começa a perder, digamos assim, o fascínio, o brilho nos olhos pelo trabalho, né? E esse sentimento, ele não fica só no âmbito da empresa, ele transcende. Então, querendo ou não, ele passa a fazer parte da vida do sujeito, levando para outros âmbitos, seja na vida pessoal, né, na questão do relacionamento, às vezes marido-mulher, seja com os filhos. Então, acaba que ele, por meio dessa cronificação do estresse, ele vai prejudicando diversas esferas da nossa vida, ok? Quando descrevemos aí na número 10, né, o modelo DC e o ERI, remete ao estresse ocupacional, tá? Lembrando que o modelo DC ele tem a ver com a demanda-controle, que é justamente quando você faz um equilíbrio da quantidade de demanda que você tem e quais demandas você tem, né, que você possui. E a partir daí, dessa divisão, você entra numa outra dimensão, que é justamente do controle sobre essas tarefas, né? Se eu tenho muita atividade para fazer, né? Eu tenho que classificar, por exemplo, né, as prioridades, o que é urgente, o que pode aguardar um pouquinho mais, e a partir daí também classificar essa questão da quantidade, né? O tipo que eu descrevi agora e a quantidade. Eu preciso fazer 2, 3. Eu preciso, às vezes, fazer determinada atividade 3 vezes na semana. Qual que é o grau de complexidade dessa atividade? É tentar se organizar de alguma forma. Quando ocorre, muitas das vezes, estresse ocupacional, essa organização ela fica falha. E ela pode gerar também o modelo do ERI, que vai além, ele amplia esse conceito, né, da demanda-controle e inclui também itens da segurança do trabalho, da mobilidade. É como se você tivesse desorganizado, desestruturado, então isso vai atingindo todas as esferas, você passa a ter, assim, como eu vou explicar para vocês de uma maneira mais direta, no sentido, assim, de ter muita atividade e não ter esse controle sobre elas mesmo. Seria essa questão, né, que compromete até mesmo a sua segurança no trabalho. Vamos colocar aí como um exemplo, acho que vai ficar mais claro. Eu tô aqui tentando pensar num exemplo enquanto eu falo, mas uma pessoa que está muito cansada, né, que está com esse cansaço prolongado, que às vezes não está dormindo bem, então vai acumulando muita pressão no trabalho. Quando chega nesse estágio do modelo do ERI, acaba que a pessoa ela fica um pouco mais desatenta, por exemplo, né? Se é um serviço mais minucioso, que exige mais cuidado, pode ser que ela erre, né? Alguns erros a gente consegue até reverter, mas outros não, principalmente quando lidamos com uma vida, né? Então é muito importante, essencial, que nós possamos avaliar essa questão do estresse ocupacional. A percepção de si entra nesse aspecto, ok? Quando falamos, né, das dimensões do burnout, até coloquei aqui em letras maiores, a de exaustão emocional, ou seja, é um grau a mais do que o estresse, lembrando, é uma cronificação, quando fica ali aquele quadro arrastado, prolongado, né? Então, a exaustão emocional é justamente quando o sujeito ele se encontra sem energia nenhuma para enfrentar, já não aguenta mais estar naquele ambiente, tá? Quando ocorre a despersonalização, o próprio prefixo já diz, né? É quando você perde traços da sua personalidade, você já não tá assim ligando como antes, né? Você não tá se importando como antes em relação às suas atividades, né? Demonstra uma certa indiferença, um certo descaso. Você muda, né? Aquele profissional às vezes que chega na empresa animado, vestindo a camisa da empresa mesmo, né?
fazendo seu trabalho ali brilhantemente, num quadro, por exemplo, de despersonalização, a pessoa, ela tá ali só de corpo, digamos assim. Ela tá totalmente indiferente. Mesmo as pessoas, às vezes, reforçando, elogiando, né, destacando as qualidades da sua personalidade, né, diante do trabalho executado, ela tá totalmente indiferente. E pode, consequentemente, né, gerar a perda de realização pessoal, que é justamente caracterizada pelo fato da pessoa se experimentar ineficiente, indiferentemente da pessoa falar que o trabalho que ela executa é perfeito. Ela vai se sentir incapaz, ela vai achar que o trabalho dela não faz diferença. E isso, assim, a síndrome de burnout, ela é uma síndrome depressiva, né? Então, ela pode, sim, gerar quadros em paralelo, né? Até mesmo sensações, desejos de autoextermínio, automutilação e outros quadros mais graves, né? Número 12. A pergunta já é o que é o grupo. Lembrando, né, como eu falei até para vocês em sala de aula, que o grupo, ele é marcado por pessoas com objetivos comuns, porém individualizados. Se eu perguntar em sala de aula, por exemplo, na turma de segurança do trabalho, por que você está fazendo segurança do trabalho? Perguntar para cada um dos alunos. Cada um vai me falar uma coisa. Todos têm o mesmo objetivo: formar em técnicos em segurança do trabalho, formar em técnicos de mineração, formar em técnicos de enfermagem. Porém, cada um tem o seu motivo pessoal, individualizado, ok? A questão do grupo é justamente essa: objetivos comuns, porém com desejos individualizados, né? É como se a gente falasse assim, objetivo geral e específico. Acho que fica mais fácil. Então, todos de um grupo possuem um objetivo geral, que remete a todos, e a partir daí classifica-se os objetivos específicos, que são individualizados. Cada um tem o seu, beleza? Número 13 fala justamente dos componentes existentes num grupo. Os insumos é o que a gente precisa para atuação. Lembrando que um ponto em comum entre todos são pessoas. Pessoas também fazem parte dos insumos. Mas, por exemplo, enfermagem. Preciso, por exemplo, de um scalp, preciso de luvas, de um jaleco, de máscaras. Na mineração e na segurança do trabalho, a botina é essencial, né? Porque você vai atuar ali dentro de uma área de empresa, né? Seja mineração, siderurgia, metalurgia. Então, você precisa daquele EPI. Dependendo do trabalho executado, você precisa de um computador que você possa fazer as planilhas, né? E tudo. A dinâmica, o conjunto de processos, né? A atividade e o processo. A atividade, que é o que o grupo faz, né? O conteúdo, e o processo, o como fazer. O que o grupo faz, né? Digamos assim, que é o conteúdo, pode ser padrão, né? A mesma atividade, às vezes, que a letra A, vamos pensar em mineração e segurança do trabalho, a letra A, B, C e D de uma empresa, né? Todos têm aquele padrão, aquele conteúdo, né? O que fazer, a ordem de serviço. Porém, o processo, o como o grupo faz, aí já é diferente. Porque cada grupo, de acordo com as características da equipe, né? Vai, querendo ou não, moldar a forma de se fazer determinada tarefa, né? Então, aí tá essa diferencinha. A atividade é padrão, é o que é descrito. A gente pode falar até que é o trabalho real, que é o trabalho prescrito, porém, o processo já faz parte do trabalho real, aquilo que nós realmente executamos, né? De acordo com as subjetividades do grupo. A interação, né? O diálogo ali para determinar a tarefa, ok? E o resultado é a conclusão da tarefa. Mais uma vez destaco, né? Se alguém ficar com alguma dúvida, pode me mandar mensagem. 14, para diferenciar o grupo primário e secundário, né? O primário, como eu já disse também, tem a ver com os laços emocionais,
né? As relações são mais diretas, mais afetuosas. Podemos destacar aí a nossa família. É o grupo que a gente tem o primeiro contato. Quando falamos já do grupo secundário, as relações são um pouco mais formais, a comunicação já é mais indireta. Então, aí a gente pode destacar, por exemplo, a escola, o trabalho, tá? Alguns alunos, quando eu dou essa aula, eles me questionam a questão dos amigos. Ah, meu amigo é mais próximo de mim do que meu irmão. Será que ele faz parte do meu grupo primário? Alguns autores, assim, até classifica sim como grupo primário, mas em geral, como o grupo primário ele tem muito a ver com o primeiro contato nosso com o mundo, didaticamente eu acho mais fácil na hora da prova vocês selecionarem dessa forma. Que o grupo primário tem a ver com a família e o grupo secundário com escola, trabalho, né, com grupos mais formais. De você tem que ter uma postura diferente, né? Que você tem ali compromissos, responsabilidades diferentes do que você tem, por exemplo, para com sua família. 15. São os fenômenos grupais, né, que é justamente a coesão. Coesão nada mais é do que a aderência. A aderência é a sua forma de estar ali presente, de estar alinhado com o grupo, ok? Quando você adere a algo, aquilo passa a fazer parte de você. Quando falamos sobre as motivações individuais e o objetivo do grupo, é justamente a escolha que cada um faz de estar ali naquele grupo, né? Cada um tem a sua motivação individual, como eu falei agora há pouco, né? Em outra questão, tem o seu motivo de estar fazendo técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, técnico em mineração. Porém, o objetivo do grupo, né, geral, é outro, né? Ou seja, é aquela questão macro, todos querem formar. Os padrões grupais sempre existem, cada grupo tem o seu compartilhamento, né? Tem os seus comportamentos ali, suas regras, seus valores, então cada um possui o seu padrão. E a questão da habilidade para a liderança é justamente aquela habilidade de motivar, de influenciar, de literalmente assim, fazer com que as pessoas se conectem umas às outras e carreguem para frente os objetivos, né, os desejos. Então, na questão 16, pedi para vocês escreverem brevemente essa questão da forma de lidar com os conflitos, que é justamente evitar o conflito. Primeiro ponto, o ideal é justamente diminuir essas tensões. A partir do momento que não está diminuindo, que o conflito ainda está existente, você vai tentar reprimir ele, justamente reforçando as escolhas que cada indivíduo fez para estar naquele grupo, né? Então, tenta abafar, digamos assim. Não deu certo? Vamos passar para a parte de aguçar as divergências. Você, enquanto mediador, chama, por exemplo, né, o liderado 1, o liderado 2, que está gerando todo esse conflito, né? E pede eles que esclareçam o que está acontecendo, né? Para que sim vocês consigam juntos, né, por meio dessa mediação, transformar essas diferenças em resolução de problemas, né, que promove essa cooperação, a criatividade, o que a gente pode tentar fazer para resolver. Então, nesse aspecto. A questão 17 fala sobre o que é o trabalho em equipe. Não tem como, né, eu falar trabalho em equipe sem voltar lá na definição de grupo. Então, o grupo, lembra que eu falei para vocês dessa questão do objetivo geral e específico? O trabalho em equipe, além de ter esse objetivo comum, lembrando que toda equipe, para ela existir, tem que existir um grupo antes, né? Tem que ter um objetivo macro antes que une aquelas pessoas. Então, o trabalho em equipe, muitas das vezes, nós reunimos habilidades e competências específicas que aquelas pessoas possuem em comum, tá? Ou seja, vamos pensar assim, a gente vai fazer uma feira na STEC. Aí eu sei que a turma de mineração consegue falar muito bem, né, sobre esses processos de perfuração, desmonte da mineração, esses processos, né, em geral. E dentro desse grupo, né, que consegue falar assim, eu sei que nós podemos
pegar algumas pessoas que têm mais habilidade, por exemplo, em computador. Então, pode ser que façam slides, né? Peguem um vídeo bacana pra gente passar. Outras pessoas, por exemplo, dentro desse grupo, né? Vai ter habilidade mais voltada para fala, para apresentação, né, de comunicação, que consegue falar com clareza, com uma boa entonação. Aí outras pessoas têm mais habilidade criativa, voltada para fazer maquete, né, e outros aspectos. Então, dentro de um grupo macro, nós vamos separar pessoas com habilidades específicas para trabalhar em equipes, ok? E por último, né, a questão 18, que fala sobre a questão dos tipos de assédio. Lembrando que nós falamos sobre o assédio escolar, que é classificado como bullying, né? Destaquei ele como físico, verbal, social e o cyberbullying, porque o físico, justamente, a pessoa utiliza dessa força física para amedrontar uma pessoa que esteja ali em alguma desvantagem, né? Que esteja num momento de vulnerabilidade. O verbal é justamente a forma de insultos, palavras humilhantes, constrangedoras, provocações. O social é aquela exclusão, literalmente. A gente vê muito isso em escola. Ah, você não joga futebol bem, então você não vai fazer parte da minha equipe. Aí o rapazinho lá fica sentado, por exemplo, a educação física toda. Porque nenhum dos dois times formados quer que ele participe porque ele não joga bem. Então exclui ele de alguma forma. E o cyberbullying é justamente nas redes sociais, né? Onde, por exemplo, a menina lá na adolescência posta uma foto, só que ela tá um pouquinho acima do peso, por exemplo. Aí ocorre algum comentário, ou ela posta alguma foto, por exemplo, onde ela está muito magrinha, aí gera algum comentário. Então, enfim, é mais voltado para essa questão de redes sociais, né? Comentários constrangedores. Quando mudamos, né, para a questão do assédio sexual, lembrando que remete a comentários muitas das vezes machistas, né? Infelizmente, os dados que nós temos no cenário atual é que as mulheres sofrem muito mais o assédio sexual do que os homens, embora alguns homens também sofram, tá? Não podemos deixar de destacar, mas são comentários machistas, sexistas, né? Relacionados, por exemplo, à roupa, à postura, a partes do corpo, né? Até mesmo o simples fato de você virar para uma mulher e falar assim, nossa, que mulher gostosa, por exemplo, se ela se sentir ofendida com aquilo ali, já é um assédio sexual, ok? Se constrange, se não agrada a pessoa, já classifica. E a continuação, né, que seria o último item que a gente estudou, seria a questão do assédio moral. Lembrando que o assédio moral, ele ocorre no ambiente de trabalho, tá? Ele pode ser vertical descendente, praticado pelo superior hierárquico, visando atingir seu subordinado. Pode acontecer de forma vertical ascendente, aonde o inferior hierárquico tenta assediar o seu superior, tá? Pode acontecer também de forma horizontal, no mesmo nível hierárquico, e de forma mista, onde pode ter tanto horizontal quanto vertical. Em termos de exemplos, não sei se vocês lembram que algumas turmas eu cheguei a dar essa matéria em sala de aula. Quando fala do superior para o subordinado, o chefe, ele passa a falar com a secretária, por exemplo, que se ela sair com ele vai aumentar o salário dela, ele vai dar algum bônus, né, salarial para ela, alguma coisa assim. Ou até mesmo, né, questões mais profundas, né, toque de membros e outros aspectos. Quando é ascendente, por exemplo, a secretária descobre que o chefe tem uma amante. Então, ela passa a chantageá-lo para obter vantagens de acordo com a informação que ela possui, né? O horizontal, vamos pegar esse exemplo aí mesmo, da secretária. Uma secretária descobre que a outra secretária está tendo um chefe
tá tendo um caso, desculpa, com o chefe. Então, consequentemente, ela vai chantagear a amiga assim, né? A colega do mesmo nível hierárquico, para que ela possa obter alguma vantagem no trabalho. Até mesmo de não só salarial, pode ser assim, não, você vai fazer o meu trabalho porque senão eu vou contar para a esposa do chefe que você tá saindo com ele, por exemplo. E quando ocorre o misto, é quando gera pelo menos, né, 3 pessoas. Vamos supor, o assediador vertical, o horizontal e a vítima. Até então, nesse exemplo que nós tínhamos falado anteriormente, do horizontal, a secretária que sabia do caso, ela só estava chantageando a colega do mesmo nível hierárquico. Aí, a partir do momento, por exemplo, que essa colega, né, fala com o chefe, e o chefe, por exemplo, vai conversar com a moça que está chantageando, ela fala com ele, não, se o senhor me demitir, eu conto para sua esposa tudo. Ou seja, aí ela vai passar a chantagear o chefe e a colega do mesmo nível hierárquico, ok? Então, no mais, finalizamos. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, só me sinalizar, ok? Abraço e até breve, pessoal!